Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson de novo, com o nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Prosseguindo aqui, falando sobre os critérios que devem ser observados para convite das partes para compor a mediação, significa que o não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte desta de 50% das custas e honorários sucumbenciais, caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada. Então, aqui é uma espécie de penalidade que é estabelecido para aquela parte que não comparecer à mediação e caso venha a vencer depois. Mesmo assim, ela ainda vai ter que pagar a metade das custas e honorários advocatícios. Não vai ficar totalmente para a parte que for derrotada, entenderam? É uma punição porque ela não aceitou a comparecer à primeira reunião. Que se ela aceitou fazer parte da mediação, ela deveria ter ido para essa reunião. Por fim, o artigo 22, parágrafo 3º, determina que nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários, que não contenham cláusula de mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus serviços caso as partes decidam assinar o termo de mediação e permanecer voluntariamente no procedimento de mediação. Então, aqui é porque não teve cláusula. Então, ele só vai ter a receber alguma coisa se as partes assinem o termo inicial de mediação. No artigo 23 da Lei de Mediação, fica estabelecido que, se, em previsão contratual da cláusula de mediação, as partes se comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo, ou até o implemento de determinada condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento dessa condição. Então, aqui é em relação a procedimento arbitral, judicial, se as partes não iniciarem, o árbitro ou juiz vai suspender o curso da arbitragem ou do processo judicial para se fazer a mediação. Por sua vez, o parágrafo único do artigo anterior ressalva que ele não se aplica às medidas de urgência em que o acesso ao Poder Judiciário seja necessário para evitar o perecimento do direito. Por exemplo, pedido de liminar, ação cautelar, aquelas medidas de urgência que o próprio Poder Judiciário pode adotar para evitar um prejuízo às partes ou o perecimento do objeto em litígio. O artigo 24 da Lei de Mediação determina que os tribunais criarão centros judiciais de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, ou seja, antes do processo e durante, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. De acordo com seu parágrafo único, a composição e a organização do centro serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje em dia, pessoal, os tribunais quase todos já têm esses centros de mediação e arbitragem, né? Centro de solução de conflitos, no qual ele já faz esse trabalho. O artigo 25 da Lei de Mediação observa que na mediação judicial os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o disposto no artigo 5º dessa lei. No caso de mediadores do judiciário, as partes não precisam aceitá-lo. Ele já é definido pelo próprio Poder Judiciário. Ao seu turno, o artigo 26 da norma em questão demanda que as partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, ressalvadas as hipóteses previstas na lei 90.99 de 95 e 10.259 de 2001. No parágrafo único, se assegura aos que comprovarem insuficiência de recursos a assistência pela Defensoria Pública. Aqui é em relação à mediação no Poder Judiciário, tá? As partes devem ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Essa questão dessa lei 90.99 e 10.259 são aquelas hipóteses principalmente dos processos cíveis, que eram os antigos pequenas causas, né, que são juizados especiais. E aí vocês sabem que nesses juizados especiais, no começo não é necessário, no começo do processo não é necessário advogado, nem para dar entrada na causa, né?
que é justamente porque se tenta nesse começo fazer a mediação, etc. O artigo 27 da Lei de Mediação determina que a petição inicial deverá ter requisitos essenciais dispostos no CPC de 2015, no Código de Processo Civil. Nesse caso, se não houver improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação. São requisitos das petições iniciais no artigo 319 do CPC. O juízo aqui é dirigida, os nomes, os prenomes do Estado Civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoa física, o famoso CPF, no cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, se for pessoa jurídica, o endereço eletrônico, que é o e-mail, o domicílio e a residência do autor e do réu. Isso para petições em geral. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificidades, o valor da causa. Sexto, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor para a realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Aqui, deixa eu explicar para vocês rapidamente. Gente, hoje em dia é requisito para qualquer processo judicial indicar se a parte quer participar de audiência de conciliação ou mediação. Tá? Todos os processos, em regra, tem que se colocar isso. Se aceita ou não participar, tá? Inclusive, se for numa prova da OAB e esquecer de falar se a parte aceita ou não participar da conciliação e mediação, isso é causa já para reprovação em prova de OAB. E também do juiz não aceitar a petição ou mandar emendar a petição. O artigo 28 da Lei de Mediação estabelece que o procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 60 dias, contado da primeira sessão, salvo quando as partes de comum acordo requererem sua prorrogação. Então, são 60 dias na mediação judicial. Ao seu turno, o parágrafo único do último artigo mencionado especifica que, se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo por sentença e o termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo. Então, aqui é se houver acordo, né? Esse acordo pode ocorrer independente da mediação. As partes podem conversar entre si e resolver fazer um acordo. Bom, pessoal, aqui encerramos mais uma parte do ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, nossa disciplina de mediação e arbitragem internacional, ou melhor, arbitragem e mediação internacional. Como a gente está falando de mediação, então eu coloquei ela em primeiro lugar. Pessoal, é isso. A gente fica sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau.